Oi. Boa noite. Boa noite. Graça e paz sobre o teu coração. Você que está chegando aí, está entrando. Você que já está aqui no templo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar o Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé, aí no seu lugar. E nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Celebração a Deus, né? Com oração. Estaremos orando pela nossa nação, como temos feito sempre nos cultos, intercessão pela nossa nação, sabendo que Deus nos pede isso, Deus nos orienta a orar pelas autoridades constituídas da nossa nação. E a igreja tem feito isso, tem se comprometido aqui nesse lugar a ser uma intercessora pela nação brasileira. Então, eu convido você a colocar o teu coração junto comigo em intercessão. Nós vamos clamar a Deus pelo nosso Brasil, por tantas questões que nós precisamos ser assistidos. Todo o nosso auxílio e ajuda vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que sustenta todas as nações com a sua soberania. Convido você a orar a Deus comigo nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença com ações de graças, Senhor. Entramos na Tua presença com um coração grato, Pai, por toda a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, por estender o favor sobre nós. E é por causa do Teu favor que estamos de pé. Obrigado porque por causa, Senhor, da Tua bondade, é por causa do Teu grande amor, da Tua fidelidade em nos preservar, em nos sustentar, que nós estamos respirando nessa noite. A Tua palavra diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Estamos aqui para servir a Ti através desse culto. Estamos aqui para inclinar o nosso coração e declarar toda a nossa dependência no Senhor. Amém. Estamos aqui também para dizer que precisamos, Senhor, do Teu perdão. Precisamos da manifestação da Tua graça sobre a nossa vida, porque muitas vezes temos errado, muitas vezes temos pecado, temos feito coisas que desagradam ao Teu coração. E nós nessa noite, iniciando este culto, queremos pedir perdão, Senhor. Perdoa a nossa vida, sonda o nosso coração. Queremos estar na Tua presença, Senhor, com alegria, com prazer, mas também com um coração contrito e quebrantado diante de Ti. Amém. Por isso, nos quebrantamos aqui, Senhor. Também, Senhor, queremos fazer, Deus, aquilo que é a Tua vontade, ser uma igreja intercessora, uma igreja que intercede pelo país que nós estamos plantados aqui nesse solo. Estamos aqui como igreja no solo brasileiro, nesse país que nós residimos. Pai querido, queremos nessa noite mais uma vez clamar pela Tua visitação sobre a liderança desse país, sobre aqueles que estão presidindo a pátria. Senhor, não nos deixe confundidos, não nos deixe, Senhor Deus, realmente sem referência. Nós possamos olhar para Ti, acreditar que Tu estás no domínio e no controle de todas as coisas, que não há nenhum governante que esteja no seu cargo, esteja no seu ofício, que não tenha sido pela permissão do Senhor. Sabemos que só se o Senhor permitir. Então é por isso que nós apresentamos, Senhor, os nossos governantes diante de Ti, o presidente da República, os governadores, prefeitos, senadores, deputados, Senhor, os juízes, desembargadores, todos aqueles que estão num cargo público, Senhor, com uma responsabilidade sobre o governo da nação brasileira. Nós apresentamos esses corações diante do Senhor, pedimos a visitação do Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor, Senhor, traz a responsabilidade de serem obedientes à Tua palavra, de, Pai, governarem com justiça, governarem, Senhor, com temor a Deus. E aqueles que ainda não se converteram, que estão completamente sem aliança com o Senhor, pedimos pela Tua misericórdia e graça uma oportunidade de salvação para essas vidas, uma oportunidade que eles tenham um encontro com o Senhor, que eles rendam a sua vida a Cristo. A Tua palavra diz que a nação que tem o Senhor por Deus, ela é feliz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Sabemos que no nosso Brasil, muitas pessoas, muitos estados levantam, Senhor, adoração a outros deuses. E nós queremos pedir, Senhor, uma visitação do Teu Espírito. Amém. Usando a Tua igreja, usando os Teus profetas, para trazerem uma palavra de conserto, para trazerem uma palavra de oportunidade de salvação, para que vejamos o Brasil ser impactado pelo Evangelho, pela salvação que transforma. Toma o nosso Brasil, Senhor, uma terra tão rica, uma terra tão próspera, Senhor, mas que tem sido mal governada, que tem sido mal administrada. Senhor, nós rogamos a Ti pela visitação do Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos no que Tu podes fazer no coração humano, e é por isso que nós clamamos pelas autoridades do nosso país. Entregamos a igreja do Senhor também no Brasil nas Tuas mãos. Tira do nosso meio, Senhor, toda palavra que não seja palavra para abençoar a nação, toda palavra, Senhor, que seja para envergonhar, para insultar as autoridades, para dizer coisas que não é para ser dita pela boca de um filho Teu. Senhor, tira de nós todo sentimento que não coopera com o sentimento de Cristo, tira de nós. Amém. Para que possamos, Pai, quando nos colocarmos assim, intercedemos com a autoridade que vem do Senhor sobre o Brasil. Pedimos isso. Sara a Tua igreja, que a Tua igreja esteja na posição de intercessão o tempo todo. Nós oramos nessa noite, entregamos tudo em Tuas mãos, e que tudo seja para o Teu louvor e para a Tua glória, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos com o ministério aí nos visitando, né? Pessoas que você não conhece muito bem, a não ser alguém que se parece muito comigo que está ali. É meu irmão, tá bom, Roberto? Minhas duas sobrinhas ali, Elisa e Helene. Meu sobrinho também, o Felipe. Minha cunhada Alga, que também está visitando a gente. Estão aqui para conduzir o louvor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus com todo o nosso coração. Boa noite. Boa noite. Estamos felizes de estar aqui com os irmãos para a gente louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor juntos. E essa canção que nós vamos cantar diz que não há nada melhor que o nosso Deus. Amém? Você crê nisso? Você vai dizer mais uma vez um amém bem forte. Não há nada melhor que o nosso Deus. Amém? E nós vamos declarar isso através dessa canção. O Deus que pode todas as coisas é o nosso Deus. Aquele que nós confiamos. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Declara o Senhor, não há nada
Aleluia! Não há nada melhor do nosso Deus. É por isso que você está aqui. Ele tudo pode. Tudo está na mão dele. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 18, versos de 1 a 3. Vamos declarar este salmo, dizendo que Deus é o melhor para a nossa vida. Salmo 18, versos de 1 a 3. Essa declaração do salmista seja também a tua declaração diante do teu Deus. Diz assim o salmista: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Aleluia! Eu te amo, ó Senhor, minha força. Seja essa a nossa declaração no culto. Quando você presta culto, você possa dizer: eu te amo, Senhor, rocha minha. Vamos continuar louvando o Senhor em adoração a Ele. Amém. Louvado seja Deus. Eu já cheguei hoje ali, quando nós chegamos na igreja, meus irmãos já foram brincando comigo, viu, Robson? Eles falaram assim, eu pedi para abrir lá o portão. Eu falei: ô pastor, esqueceu como é que entra? É o portãozinho ali, é só abrir. O senhor esqueceu de manhã, o senhor fez isso, né? Eu ri com eles e falei: né? Quer dizer que eu esqueci, né? Mas é um prazer estar com os irmãos essa noite, amém? O Robson vem convidando há um bom tempo. Mas a gente tem uma certa dificuldade de sair aos domingos da igreja, como os irmãos viram. Essa galera que está aqui, né? Minhas filhas, meu genro, Deus me deu o privilégio de estarem comigo lá no ministério. E sai violonista, sai baterista, sai vocalista. E aí o pastor, né? Eu tive que tentar ajeitar as coisas lá para a gente sair e estar aqui com vocês hoje. Mas o motivo é louvável. Quantos anos, Robson? 3 anos. 3 anos da igreja formada, não é isso? Glória a Deus, de organizada, né? Mas quanto tempo teve antes de organizar? Louvado seja Deus pela vida de vocês, vocês estão de parabéns. Continuem firmes aí, né? Na obra, no reino. Começamos o culto orando pela nação. E essa canção que vamos cantar, ela diz que o reino do Senhor é eterno. Aleluia. E é feito de justiça, de bondade, de igualdade. E somos nós, a igreja, que temos a missão de fazer isso. De fazer isso ecoar no nosso país, no mundo. A igualdade, a misericórdia, a bondade. Porque o Senhor é bom conosco. Amém. O Senhor nos salvou para isso. Para nós contagiarmos e salvarmos outros. Amém? Amém. Então que essa igreja, neste lugar, arregace as mangas. Há muitas vidas aí precisando da bondade, da misericórdia do reino de Deus. Amém? Amém. Louva ao Senhor e adora ao Senhor com essa canção. Amém? Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. As
E essa canção, a Alba, ela ficou em casa quando a gente estava separando as canções, e ela falou, essa não pode faltar, né, filho? Não pode. Eu acho que você tem um motivo, filho, para insistir tanto nessa canção. E eu estava pensando, eu vim pensando, falei, pô, nessa canção eu vou dar a oportunidade de Alba de falar alguma coisa sobre... Sim, meu amor. Sim, senhora. Vamos falar da bondade de Deus. Você é a pessoa mais indicada para falar da bondade de Deus essa noite. Fala alguma coisa. Obedeça o Senhor, amém? Mas pode vir aqui, filha. Vai ficar aí? Ó, só se viu o pé dela e eu botar na cadeira. Falar da bondade de Deus, olha. Eu realmente acho que de perto não tenho conhecido ninguém tão apropriado para falar da bondade de Deus do que a minha esposa. Como Deus tem sido bom. Como Deus é bom. Alba, eu tô para lá na nossa igreja, no ministério, nós estamos incluindo ela vai ficar responsável por todas as canções, porque ela acorda, irmãos, e bota lá em louvor, em adoração, e vai de manhã escutando um louvor, de vez em quando ela manda para mim no trabalho, aqui essa canção, eu fico conhecendo a canção através dela. Fala, meu amor. Boa noite, irmãos. Boa noite. É muito bom estar aqui. Amém. Como você falou há muito tempo, né? Vamos ser chamados, né? Quando a demanda da igreja, não podemos chamar Deus, escolheu esse dia, né? 3 anos de existência, em meio a tanta coisa, né? A pandemia, tantas situações adversas, né? A igreja ainda se mantém de pé. Nós cantamos, ela se mantém de pé. Então, essas são muitas canções, né? Que falam da bondade de Deus. Né? Então, me fala muito no meu coração. É em ver cada dia, né? Como o Senhor tem sido bom para comigo, bom para com a minha família, bom para os meus, né? Eu tenho assim, podido viver, né? Cada dia cuidado de Deus. E eu falo para as pessoas, olha, não me falta nada, né? Quem está vendo essa cadeira, quem me conhecia antes, o meu estilo não era esse não, tá? Meu estilo era em pé. Mas hoje eu estou sentada aqui. Mas mesmo assim sentada, eu vivo, eu sinto a bondade de Deus. Deus é maravilhoso para conosco. Desde 2017, temos vivido essa doença. É uma doença que ela é degenerativa, progressiva, que se mexe não tem cura. Mas quem cuida de nós é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Entende? Quem cuida de mim e de você é o Senhor. Cada dia eu falo, Senhor, muito obrigada. Que eu pude me levantar ao banheiro. Não sozinha, né? Eu não faço hoje nada sozinha. Obrigada, Senhor, que eu estou podendo comer. Obrigada por estar aqui agora. Olha só. Isso é maravilhoso. Você vê a bondade. Os pontos não podem fazer isso. Quantos, por causa de uma doença, uma enfermidade, acham que não tem mais nada para fazer. E cada dia, irmãos, eu vejo que tem muita coisa para fazer. Mesmo com a minha limitação, mesmo com o que Deus me deixou, eu vivo a bondade dele. E eu quero cada dia, assim, poder testemunhar a bondade de Deus com a minha vida e com a minha família, que é maravilhoso que Deus me deu. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar a bondade de Deus. O Senhor tem sido bom contigo? Amém. Amém. Então cante a bondade de Deus. Acho que antes do Robson chegar aqui, nós morávamos aqui, quase em frente à igreja. Talvez muitos conheciam o pastor, né, através de mim, quando ele chegou aqui, né, por circular por aí e me ver. Né? E a Alba naquela época não estava numa cadeira. Talvez muitos tenham visto ela ali no ponto, pegando ônibus para ir trabalhar, né? Mas hoje Deus permitiu que ela estivesse assim. Nós temos entendido que é um propósito de Deus, um tempo de Deus. Mas, irmãos, olha que referência que eu tenho. A Alba poderia ter nascido sem as pernas e sem os braços, porque ela faria diferença, porque
Ela ama o Senhor, reconhece isso, reconhece a bondade e tem prazer em pregar o Evangelho. Fica aí uma injeção para vocês de ânimo, de coragem. Façam. Vocês têm forças para caminhar. Não precisam de uma cadeira. Não precisam que as pessoas te ajudem você a fazer as suas atividades. Então trabalhem para o Senhor. Porque Deus é bom e é bom em todo tempo. Amém? Então louve, glorifique o Senhor.
gostaria de que se assentasse. Quem está visitando a gente, fica de pé, por favor. Está vendo a visita aí perto de você? Você que é membro, vai até esse irmão aí, dá um abraço nele. Sauda ele aí em nome de Jesus. Você que é membro da igreja, está perto do irmão aí. Dá um abraço. Muito obrigado aí pela tua presença, viu? Se você estiver pelo canal também, muito obrigado pela tua presença visitando o canal da igreja. Família da Alba aí, muito obrigado pela presença. Alegria no nosso coração por receber cada um dos irmãos. Tem alguém nessa semana que está completando aniversário? Está fazendo aniversário? Alguém nessa semana está aqui no templo, que está completando mais um ano de vida? Tem alguém? Não? Você não está aqui, mesmo você não estando aqui, a gente vai estar orando pelos aniversariantes dessa semana. Talvez não esteja na igreja. Se você estiver no canal, estiver aniversariando também, nós vamos agradecer a Deus pela sua vida, também pelos nossos visitantes. E o presbítero Denilson possa estar orando aqui, agradecendo pelos nossos visitantes e aniversariantes desta semana aí. Vem cá, Laura. Eu ia pedir o Denilson para orar, mas ele faz aniversário de casamento dia 17. Vou pedir a Cleide para estar orando aqui. E a bola para a Cleide. Ora por esse casal, mais um ano de matrimônio aí. Santo Eterno Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio que nós temos enquanto filhos Teus, poder vir à Tua casa de oração, para que aqui junto dos nossos irmãos, Senhor, louvar ao Teu nome, engrandecer ao Teu nome e render graças a Ti pela Tua bondade e pela Tua fidelidade que tem nos alcançado e nos acompanhado, como foi prometido, que todos os dias o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, Senhor. E agora nós queremos colocar diante do Teu altar a vida dos nossos amigos que vieram aqui essa noite, para junto conosco celebrarmos ao autor da nossa salvação, celebrarmos ao amor da nossa vida, aquele que se entregou por cada um de nós. Esse é o objetivo de estarmos todos aqui, Senhor. E eu quero te agradecer pela vida desses nossos irmãos que receberam o convite do Espírito Santo e estão aqui conosco nessa noite, Pai. E queremos colocar diante do Teu altar também a vida dos nossos irmãos que estarão completando mais um ano de vida durante essa semana, e em especial, Senhor, a vida da Laura e do Denilson, Senhor, que tem consagrado, Senhor, o casamento deles diante do Senhor, e eles têm podido se regozijar, Senhor, com os frutos, Senhor, que eles têm produzido, Senhor, através da fidelidade, Senhor, ao Senhor que eles têm dado através do seu matrimônio. Senhor, continue suprindo, Senhor, cada uma das necessidades dos Teus filhos, Senhor. Continue, Senhor, regando esse amor com toda a sorte de bênçãos, Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria que você pudesse, com muito carinho, abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, para a gente participar desse momento de dedicação das nossas ofertas e dízimos. Tem sido para nós um prazer, né? Temos aprendido isso na palavra, que a dedicação, ela faz parte do culto ao Senhor. Sempre fez no Antigo Testamento, o povo sempre foi ensinado por Deus a ofertar e a também entregar o seu dízimo. E nós fazemos isso com um entendimento bíblico, com alegria no nosso coração, não com peso nenhum. E é justamente isso que Paulo vai nos orientar aqui, falando à igreja
lá na cidade de Corinto. Ele diz assim, versos 6 a 9, 2 Coríntios 9, versos 6 a 9, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Amém? Essa é a orientação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E nós temos ensinado isso. Que você possa também ouvir a voz de Deus no seu coração, para que você sempre seja motivado, permita ser convocado por Deus a participar das dedicações. A gente honra a Deus, como diz Provérbios, com todos os nossos bens. E trazemos ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, para o sustento da obra do Senhor. Você que está nos visitando, fique bem à vontade. Não se sinta constrangido, porque Paulo mesmo diz aqui que não tem que ser por constrangimento, por obrigação. Deus ama aquele que dá com alegria. Se você quiser participar desse encontro, fique à vontade, mas não se sinta constrangido. E nós vamos participar com alegria, como diz Paulo aqui. Aquele que dá, aquele que contribui com alegria. E Paulo ele começa aqui nessa orientação sobre a dedicação, dizendo que a dedicação é como uma semeadura. Ele vai dizer: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Paulo também tem a visão que quando você semeia, você oferta, você está lançando uma semente. Toda semente que a gente lança no solo fértil do reino de Deus redunda em crescimento, redunda em provisão, vai voltar para nós em bênção da parte de Deus. Nós estamos sendo fiel ao princípio de Deus. Então, que você sempre possa ter isso no seu coração. Nunca participe porque alguém te obrigou, mas porque você entende que está sendo uma oportunidade de você semear. Se você quiser, só levantar uma das suas mãos, os irmãos vão entregar um envelope para você. Você que está pelo canal aí do Facebook, tem a conta Pix da igreja, geralmente é colocada aqui também, para que você possa ter facilidade também de fazer isso aí via Pix. Desde a pandemia a gente está fazendo assim. Você pode entregar o seu dízimo via Pix, direto na conta jurídica da igreja, ou a sua oferta também. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, você vai ter a oportunidade de estar vindo à frente, depositando aqui no altar de Deus a sua oferta e o seu dízimo. Tá bom? Vamos ficar de pé e participar desse momento.
Aleluia! Escapou da hora, agora vem aqui orar, consagrando os dízimos e ofertas colocadas diante do Senhor. Oremos. Glorioso Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer por esse momento. Estamos aqui reunidos neste lugar para louvor e adoração do teu santo nome. Obrigado, Pai, porque nós vivemos por fé. Vivemos porque nós sabemos em quem nós temos crido. Um Deus todo-poderoso, Pai, um Deus que tem cuidado de cada um de nós. E nós somos gratos, Deus, por essa oportunidade de, como igreja, nos reunimos neste lugar para louvor e adoração do teu santo nome. Ó Deus Santo Poderoso, nós queremos nesse momento te consagrar esses dízimos e essas ofertas que foram depositadas aqui no seu gasofilácio. Pai, que esses dízimos e essas ofertas sejam usadas tão somente para a tua obra, para o crescimento da tua obra. Ó Deus, muito obrigado. E obrigado também pelas vidas que puderam vir aqui para trazer os dízimos e as ofertas. Continue abençoando o seu lar, sua casa, sua despensa, Senhor Deus, para que não falte nada. Ó Deus, também abençoe aqueles que não puderam vir, mas que também para uma próxima oportunidade eles podem estar aqui, Pai, com toda a alegria no coração, depositando os dízimos e as ofertas. E se porventura há aqui entre nós alguém passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, Pai, visita o seu lar, sua casa, visita a sua vida, Pai. Entra com providência naquilo que cada um está necessitando e precisando, porque Tu és um Deus que tem prazer em abençoar os Seus filhos. Que nós viemos crer e tomar posse dessas bênçãos. Pai, muito obrigado. Continue aqui conosco, fale aos nossos corações. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridas crianças. Vamos descer. Vamos orar pelas nossas crianças que vão também ouvir a palavra de Deus lá embaixo. Bom, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos render graças a Ti pela vida dessas crianças, pelo coração delas agora, Senhor, estará diante da Tua palavra. Usa, Senhor Deus, as tias que vão estar ministrando ao coração delas a Tua palavra. E elas possam ser alcançadas por esse Evangelho transformador. Possam ser moldadas conforme o caráter de Cristo, para a glória de Deus, para a bênção das suas famílias. Abençoe esse momento que elas terão também de edificação, no nome de Jesus. Amém. Vai lá, tia. Já solta a mão dele. Valeu, Pedrão. Tinha gente de manhã, lá na escola bíblica, hoje de manhã perguntando para o Denilson, que eu falei no culto passado, se você vier domingo que vem, você vai ter uma surpresa. Estou reservando uma surpresa para você. A surpresa é que você poderia me ver 2 vezes. Poderia contemplar-me em 2 versões. Eu estou na minha versão, na versão do Roberto Lee, que é meu irmão. Essa era a surpresa. Meu irmão presente aqui no templo, ministrando louvor com a família. Você ficou perguntando, pastor, que surpresa é essa? Que surpresa é essa? Porque há muito tempo realmente a gente tem convidado ele com a família para estar ministrando aqui na igreja e a cruz do Senhor, esse ano, ele poder, com toda a demanda que ele tem, de cuidado da família, cuidado ali com a Álvia, a responsabilidade com a igreja, e dedicar esse domingo para estar conosco. Então o nosso coração se alegra muito, viu, Beto? Álvia, Helena, Elisa, Felipe, muito obrigado pela dedicação de vocês, pelo empenho de vocês em adorar o Senhor.
Nós temos falado muito em discipulado, né? A gente olha para a família do meu irmão e a gente vê que foi um grande discipulado ali. Ele formou discípulos. Ele que tocava, sempre foi envolvido com a música e passou esse legado para as filhas. As filhas estão envolvidas aí no louvor, na adoração, e é muito gostoso saber que eles estão servindo lá na igreja com o Betinho, junto aí com o Felipe. Então, assim, a gente pode fazer discípulos na nossa casa, ensinando aquilo que a gente recebeu, reproduzindo o nosso dom no próximo, no filho, investindo no filho para que ele possa servir o Senhor. É um fazer discípulos, né? Queria que você pudesse, com muito carinho, abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho segundo João, capítulo 10. Nós vamos ler apenas os versos 27 e 28 do capítulo 10 de João. Para a nossa reflexão nessa noite. João 10, 27 e 28. Diz assim, palavras de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Mais uma vez eu vou ler. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais elas vão perecer e não haverá ninguém que possa arrebatá-las da minha mão. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra, eis, Senhor Deus, a tua voz ao nosso coração, que possamos agora inclinar os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para receber a tua palavra. Ajuda-nos a compartilhar esta palavra tua, Jesus, a tua igreja aqui nesse lugar. Ajuda-nos a entender e praticar os teus ensinamentos. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós queremos te ouvir. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que não só nesses 3 anos, né, que nós estamos completando este ano, 3 anos de organização, como em todo, como o Betinho fez até menção ali, antes dos 3 anos de organização, teve uma caminhada da igreja, desde a formação do trabalho aqui nesse lugar, né? Mais de 20 anos como congregação aqui, foi quase 20 anos como congregação, e em 2020 nós nos organizamos legalmente como igreja, né? Nos organizamos no mês de março, logo depois entrou a pandemia, né? Organizou, veio a pandemia, e não tinha culto presencial, era online, como todas as igrejas enfrentamos o desafio aí, né? Mas eu, em nenhum momento, eu estava essa semana pensando, né? Esse era um texto que estava no nosso coração já a trazer, para compartilhar com a igreja. Em nenhum momento da caminhada da igreja aqui em Santíssimo, ela ficou desassistida, porque aqui sempre esteve presente o pastor. Amém? Amém. E um bom pastor. Amém? Amém. Se fosse falando de mim, você podia falar até assim. Amém. Estou falando de Jesus, o bom pastor, porque o texto fala disso. Ele é o bom pastor do rebanho. Em toda a trajetória da igreja, a presença do bom pastor
foi aquilo que nos conduziu, como nós acabamos de cantar, em triunfo e em vitória. Pudemos prevalecer, porque estivemos debaixo do pastoreio de Cristo. A igreja espalhada pelo mundo está debaixo de um pastoreio fiel, que é o pastoreio de Jesus, que é o supremo pastor das ovelhas. Eu também, como pastor e líder da igreja, sou ovelha desse pastor. E ai de mim se não fosse, porque é Ele que tem me sustentado, Ele que tem sustentado a tua vida. Como a Álvia falou aqui, da bondade de Deus na vida dela, como ela tem enxergado, como nós temos enxergado a bondade do bom pastor nos pastoreando 24 horas por dia, assistindo. Esse texto é um texto que fala, onde Jesus usa uma metáfora, né? Uma expressão de linguagem aqui, de uma figura que é bem cotidiana daquela região onde ele vivia, que era o trabalho dos pastores no campo. Jesus usa uma metáfora para usar essa figura do pastor para revelar que ele era o pastor da igreja, que ele era o pastor das ovelhas que o Pai havia entregado para ele. Na verdade, aqui é mais uma passagem dentro do Evangelho de João, onde estará a expressão eu sou. Essa expressão aparece 7 vezes no Evangelho de João, e todas as vezes que ela aparece, é Jesus declarando a sua divindade. Que ele era o Filho de Deus, na verdade, ele era o próprio Deus. Toda vez que apareceu ali, eu sou, em João está dizendo, eu sou Deus. Porque essa mesma expressão vai aparecer no Antigo Testamento. Você lembra da passagem? Quando Deus vai enviar Moisés para libertar o povo do cativeiro, né, egípcio. E Deus vai mandar Moisés, você vai comparecer diante de Faraó para libertar o meu povo. E Moisés vai dizer para Deus, mas a quem eu vou dizer para Faraó? Quem é que me enviou para libertar esse povo? O que eu vou falar para Faraó? E Deus fala para Moisés, tu tão somente vai dizer que o eu sou te enviou. O Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo, Ele te enviou para libertar o meu povo. E aqui Jesus vem, no seu ministério, está agora como Deus encarnado, como Filho de Deus, e Ele faz essa declaração 7 vezes aqui no Evangelho de João, para declarar que Ele é Deus, que Ele é aquele que tem toda a autoridade. Então é nesse contexto que Jesus vai se declarar como o pastor das suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, aquele que tem da parte de Deus um pastoreio sobre aqueles que o Pai me deu. É interessante que nesse contexto aqui, muitos judeus ficaram questionando, sempre que Jesus usava essa expressão eu sou, como o judeu conhecia a história, ele sabia quem era o eu sou lá no Antigo Testamento, que era Deus, fazia menção a Deus. Quando Jesus declarava isso, os judeus já começavam a questionar, começavam a interrogar, com que autoridade você pode se declarar Deus? Com que autoridade você declara isso, que você é o eu sou? Nós conhecemos um, a antiga aliança, que libertou o povo do cativeiro egípcio. Mas quem é você? Você é filho de Maria e José, do carpinteiro. Nós conhecemos você daqui. Quem é você para dizer isso? E sempre havia embate, sempre havia discussão. Mas Jesus sempre defendeu e sempre pregou que ele vinha do Pai, que ele tinha toda a autoridade porque ele era um com o Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai como Filho de Deus para salvar o pecador. E ele está declarando isso aqui. Eu sou o bom pastor. Todo o capítulo 10 aqui vai tratar dessa declaração de Jesus. Não vou entrar em todo o capítulo, mas eu quero pegar o cerne aqui, o centro do texto, nessa declaração, para trazer para a nossa reflexão de como nós temos desfrutado ou entendido o pastoreio de Cristo na nossa vida. Pastor e ovelha, naquele tempo, era um relacionamento de muito cuidado, né? Em várias passagens na Bíblia, essa metáfora também é levantada. Ela é levantada em Gênesis,
ela é levantada nos Salmos. Você vai ver Davi, o rei Davi, fazendo essa comparação, quando ele fala aqui, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi também está levantando essa ideia, que Deus é um pastor que apacenta, pastoreia o seu rebanho. Os profetas também fizeram essa comparação do Deus de Israel como um pastor que apacenta o seu povo. E aqui está Jesus agora dizendo isso para o povo, para os judeus, declarando o seu pastoreio. A verdade é que todos nós que estamos aqui somos ovelhas desse pastor. Amém? Amém? Você que está aqui se sente ovelha de Cristo? Amém. Tem desfrutado do pastoreio do bom pastor? Quando ele fala aqui que ele é o bom pastor, logo vem à nossa mente, ele está dizendo que existe um mau pastor. O pastor ruim, o pastor que não é fiel, o pastor que não honra, o pastor que não apacenta. Mas ele se intitula e se declara como sendo o bom pastor. E eu queria justamente ver isso. O que nós podemos aprender sobre o relacionamento de Jesus, o bom pastor, e a igreja, suas ovelhas? O que nós podemos aprender nesse texto aqui sobre esse relacionamento de pastor e ovelha, que Jesus está aqui trazendo para os seus discípulos e para os judeus naquele momento? E eu quero deixar algumas observações desse texto aqui. O que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, que nós podemos aprender sobre esse relacionamento de pastor e ovelha, de Cristo com a sua igreja, com o rebanho que Deus confiou. A primeira coisa é que o verdadeiro pastor, como ele se intitula aqui, ele cuida perfeitamente das ovelhas. Não é qualquer cuidado. O verdadeiro pastor, que é Cristo, cuida das ovelhas com perfeição. Esse pastor que vos fala não é perfeito. Nenhum pastor humano que está numa posição de liderança é perfeito. Mas o supremo pastor do rebanho é perfeito. Amém. E apacenta com perfeição as nossas vidas. Por isso que ele vai dizer aqui: jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O relacionamento do pastor com o rebanho é de um cuidado perfeito, não imperfeito. Quem está na mão do bom pastor não vai sentir, como nós cantamos aqui muitas vezes no cântico, que de nada temos falta, né? Muitas vezes o ministério canta aqui: de nada tenho falta. Isso é verdade quando você está sendo pastoreado e você entende que está sob o pastoreio de Cristo. De nada você vai ter falta. Em tudo você vai ser suprido, em cada uma das tuas necessidades. Porque o pastor, o supremo pastor do rebanho, que é Cristo, ele é fiel, ele é bondoso, ele é amoroso, ele disciplina com amor, ele corrige a ovelha, ele vai atrás da ovelha que está perdida. Esse é o retrato que a Bíblia nos apresenta do pastoreio de Jesus. É um pastoreio perfeito. Ele conhece as ovelhas pelo nome. Veja o verso 14 do capítulo 10. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que bom, irmãos, que Deus conhece você. Que bom que Deus conhece a minha vida. E eu só estou de pé porque Ele me conhece. Eu estou de pé porque Ele está apacentando a minha vida, porque Ele está cuidando da minha vida. Ao contrário do pastor que conhece as ovelhas, Jesus vai fazer um contraste aqui nessa passagem. Existe o mercenário. O mercenário é aquele que está apacentando o rebanho, mas não é pastor do rebanho, nem tem autoridade sobre o rebanho, mas ele está apacentando sem conhecer e sem realmente cuidar do rebanho com excelência. Olha o que ele diz no verso 12:
Verso 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí o verso 12 ele fala assim, na comparação: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então ele faz uma comparação da vida dele como pastor Cristo. Eu sou bom pastor. Mas tem alguns pastores que são mercenários. Tem algumas pessoas se titulando líderes do povo de Deus que são mercenários, que não pastoreiam com perfeição o rebanho. É aquele que está ali, mas quando o perigo se aproxima, ele é o primeiro a dar no pé. Ele é o primeiro a fugir diante das dificuldades. Ele é o primeiro a não assumir a posição que Deus entregou para pastorear. E está cheio, irmãos. Está cheio no nosso cotidiano de pessoas que estão apacentando o rebanho de Cristo sem o devido temor. Tem muitos mercenários. Mas o interessante é que Jesus está revelando e dizendo para eles que a perfeição só está no bom pastor que é Cristo. Você não deve colocar as suas expectativas e a sua esperança em homens. Por que você está hoje servindo a Deus na igreja? Por que você está hoje cultuando a Deus? Apresentando a tua adoração e o teu serviço? Por causa dos homens ou por causa de Cristo, o perfeito pastor? Nós vivemos um dia, ou vivemos um século, em que muitas pessoas têm abandonado a igreja porque se decepcionaram com o homem. Como a gente ouve testemunho de pessoas: ah, pastor, eu na verdade eu parei de caminhar na fé porque eu me decepcionei com uma pessoa na igreja. Era meu líder, liderava a minha vida, e de repente aquilo que eu esperava dele não me correspondeu, e hoje eu estou fora do caminho do Senhor. Talvez a esperança dessa pessoa não estava no bom pastor que é Cristo. Talvez a esperança dessa pessoa repousava sobre um ser humano falho que não pode corresponder você com perfeição. Mas o soberano pastor é perfeito. E ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele diz que ele entrega a própria vida em favor das suas ovelhas. Esse é o bom pastor que é Cristo, que tem pastoreado a igreja de Santíssimo. Então você está aqui hoje, não é por causa de pastor Robson, de presbítero Denilson, você está aqui por causa da perfeição do pastoreio que você tem de Cristo sobre a sua vida. Amém. E é essa visão que você tem que ter. É essa visão que Jesus está passando aqui. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É um relacionamento de intimidade. O verdadeiro pastor, quando Davi fala do pastor, ele fala de uma dedicação tremenda. Se dedicava pessoalmente de dia e de noite, doando sua própria vida para salvar o rebanho. O pensamento de Davi era: esse pastor, que é Deus, é Ele que me guia às campinas verdejantes para me alimentar. Na concepção de Davi, o bom pastor, Deus que é o pastor, é aquele que me coloca diante de ribeiros de água para saciar sua sede. É aquele que protege o rebanho dos inimigos, afugenta de noite aqueles que estão querendo devorar o rebanho. Com o seu cajado, ele está afugentando o perigo do rebanho. Essa é a ideia que vem na cabeça do rei Davi quando ele pensa em Deus. Porque quando Davi está falando no Salmo 23, ele não está falando da sua figura como pastor que ele foi antes de ser rei. Ele está falando do Deus que apacenta a sua vida. Ele pega a figura do pastor do rebanho e atribui a Deus como: o Senhor é o meu pastor. Ele refrigera a minha alma. Ele me leva para pastos verdejantes. Ele mata a minha sede. Ele me protege. E ele vai declarando a perfeição do pastoreio de Deus. Nós, igreja, precisamos caminhar nessa certeza. Você está sendo pastoreado por Cristo. Se você não sentir isso, você fica na mão de dependência de homens.
e na mão de dependência de homens, você pode tropeçar e vacilar na tua fé. Talvez possa estar fora da igreja algum dia porque você se decepcionou com alguém. Talvez nem tanto com a figura pastoral, com alguém dentro da igreja. Então aprenda uma coisa, guarde uma coisa nessa noite que Jesus está falando para você: eu sou o bom pastor. É em mim que a sua confiança precisa estar. É a minha vida que eu entreguei por você na cruz, para que você fosse saciado completamente em todas as suas necessidades. Deus vigia os seus em particular. Deus cuida das suas ovelhas em particular. Supre as suas necessidades. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, verso 11. Então a primeira coisa que eu tiro como lição aqui é que o pastoreio de Cristo é perfeito, não tem falha nem defeito, e é nele que tem que estar baseada a nossa caminhada cristã. Você está hoje trabalhando aqui, nós estamos aí completando 3 anos de organização, porque existe a fidelidade do bom pastor sobre a gente. Ele está permitindo a Igreja de Santíssimo avançar no meio de dificuldades, de lutas, mas o bom pastor permanece presente com o seu cajado, com o seu bordão, a sua vara, nos orientando, nos direcionando. Em segundo lugar, o relacionamento do pastor com o rebanho é um relacionamento fundamentado na soberania do pastor. O pastor que é Cristo é soberano. O pastor que é Cristo perfeito, ele é soberano. Já ouviu essa palavrinha, soberania, né? Tudo está diante da sua vontade e acontecendo de acordo com a sua vontade, ele domina sobre tudo. Aí ele vai dizer assim, no texto que nós lemos, nos versos que nós lemos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só desfruta desse benefício de ouvir a voz do pastor aquele realmente que entrou pela porta do aprisco. Jesus fala no início do verso 10, ele se declara também como a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim sairá e achará pastagem. O que é entrar pela porta? É ter um encontro com Jesus e passar a ser, na verdade, seu filho e também parte do seu rebanho como ovelha. Aquele que não tem essa experiência de conversão nunca ouvirá a voz do pastor. Pode estar até dentro da igreja, pode estar até caminhando aqui, mas se não passou pela conversão, não vai conseguir ouvir a voz do bom pastor dizendo: filho, ovelha, é por aqui, por ali tem buraco, tem um terreno acidentado, você não vai por ali que tem um precipício. Mas aquele que se converteu, entregou a vida a Cristo, está caminhando com Cristo, entrou pela porta e agora está com Jesus no seu rebanho, esse vai ouvir a voz do bom pastor, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora ouve, porque antes de ouvir, houve uma ação do bom pastor, porque ele vai dizer assim: eu as conheço. Soberania de Deus. Antes mesmo de você dar o seu joinha para Deus, de você entregar a sua vida para Cristo, ele já conhecia você. Sabia? Antes de você se tornar ovelha, ele já te conhecia. Eu conheço todas as ovelhas que o Pai tem para o meu rebanho. Jesus sabia todos os que eram seus. Então esse benefício de ouvir a voz do pastor e seguir só pode ser vivida por aqueles que realmente estão com a vida diante do Senhor, em que Deus escolheu. Da perspectiva humana, o homem se torna ovelha de Deus quando crê. Essa é a perspectiva humana. Eu me torno ovelha quando creio
na nossa perspectiva. Mas para Deus é muito além do que isso. Na perspectiva de Deus, na verdade, é Ele que nos acha perdido e nos traz para o aprisco. Toda a humanidade está perdida. O bom pastor olha, ele trabalha na sua vida para que você faça parte do rebanho dele. Não é algo que vem da nossa livre e espontânea vontade de fazer parte do rebanho. Por isso que nós trabalhamos a questão da graça. É pela graça e não por mérito. É pela graça e não por obras. É porque Deus te olhou e te achou no meio dos perdidos e disse: vem para o meu aprisco, que eu vou apacentar a sua vida. É por isso que Jesus está dizendo que quando Ele fala, a ovelha ouve. Os que não ouvem são aqueles que não fazem parte do rebanho. Mas a ovelha escolhida, ela vai ouvir a voz do pastor e vai dizer: epa, vou seguir o meu bom pastor. Ele está me chamando. E nós temos isso. A ênfase do texto é essa: eu conheço. E é somente por esse motivo que suas ovelhas ouvem o chamado e o seguem. Seguem o passo dos pastores. Este íntimo conhecimento revela que o pastor conhece as ovelhas. João, lá no capítulo 14, 15, ele vai dizer, repetir novamente: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. No Sermão da Montanha, no capítulo 7, Jesus vai dizer assim, encerrando o Sermão da Montanha, para você entender que é só pela graça e só pelo conhecimento do bom pastor que a ovelha pode obedecer. Lá no capítulo 7, no verso 21, Jesus vai dizer: nem todo que me diz isso, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está querendo dizer isso? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E sabe como é que nós podemos fazer a vontade de Deus? E quando nós podemos fazer a vontade de Deus? Quando o bom pastor nos chama para fazer parte do aprisco. Porque é esse chamado à regeneração, à conversão, à mudança de vida que Ele faz, é que traz a transformação na nossa vida, para nós termos, aí sim, lavados, remidos, transformados, condição de caminhar dentro da vontade de Deus. E nós sabemos que a própria fé para crer é dom de quem? A fé é dom de Deus. O ser humano crê por quê? Através de... A fé vem pelo... E ouvir a palavra é a voz do bom pastor chamando a ovelha. É a voz do bom pastor que gera fé no coração daquela ovelha desgarrada, para que ela possa entender que ela faz parte do aprisco e caminhar com Deus. Sem essa ação de Deus, nenhum ser humano pode entrar no aprisco. E Jesus está declarando aqui para eles: eu sou o bom pastor. Eu vim para chamar vocês. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim para promover vida onde há morte. Eu vim para levar vocês para realmente nutrir a vida de vocês com o alimento que eu tenho para vocês. Um pasto verdejante, águas tranquilas, descanso eterno para vocês, através da minha vida. E Ele continua chamando ovelhas. Ele vai dizer assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho outras ovelhas que ainda vou chamar. Se referindo ali ao povo judeu, eu tenho outras ovelhas, gentios, eu tenho outras ovelhas. Eu vou chamá-las. Mas eu queria que você saísse entendendo uma coisa nessa noite aqui. O pastor que é Cristo, ele é soberano. O pastor que é Cristo, ele não depende de nada que você faça para que ele possa te salvar. É Ele que escolhe.
É Ele quem elege, é Ele quem separa, é Ele quem traz para perto. E isso, queridos, é uma segurança muito grande para a gente. Porque se a gente vivesse a nossa vida confiado nos nossos méritos, na nossa capacidade, eu creio que todos nós estávamos perdidos. Porque, por vezes, por mais que estejamos caminhando, somos infiéis, tropeçamos, deixamos de dar crédito a muita coisa que o Senhor fala. Se depender de nós, a gente não está nem sendo fiel a Deus, mas é porque Ele ama. E é interessante que a soberania de Deus, ela traz segurança para nós. Ele mesmo diz assim: ninguém, eu sou o pastor dessas ovelhas, e ninguém vai poder arrebatá-la das minhas mãos, porque eu fui quem chamei-as para estar comigo. Elas não vão perecer. Elas não vão perecer, porque eu sou o bom pastor. Estou zelando pela vida delas. Isso garante para nós, querido, uma segurança. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender que o Senhor tem falado ao nosso coração como bom pastor, quer conduzir a nossa história, mas nós precisamos nos sentir essas ovelhas que estão sendo pastoreadas pelo pastor por excelência, que é Cristo. Às vezes nós estamos caminhando no meio do rebanho e parece que nós não entendemos isso. Eu queria que você pudesse abrir rapidamente a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 34. O profeta Ezequiel traz também essa visão desse pastoreio de Deus. E ele vai falar aqui, no capítulo 34 de Ezequiel, esta figura do pastoreio de Deus, como ele tem cuidado, como ele tem cuidado do seu povo, como ele é esse Deus que conhece. Ezequiel 34, verso 11. Olha o que Deus está pedindo para Ezequiel falar com o povo de Israel. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes das águas, e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem, e terão pastos bons nos seus montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Quando vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido água limpa? Ainda precisam curvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisam com os pés e beber o que vocês trufam com os pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus:
Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. O que está aqui Ezequiel está falando? É um combate àqueles que são líderes infiéis de Israel, aos líderes infiéis que estão pastoreando o rebanho de forma errada. Mas ele também dá uma palavra aqui de segurança ao rebanho. Eu vou apacentar o meu rebanho, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou achar a perdida, eu vou curar a doente, a que está quebrada eu vou tratar, vou atar a ferida. Isso revela todo o cuidado perfeito de Deus no seu pastoreio. Cuidado que nenhum ser humano pode ter. Você pode pensar no melhor pastor que você conhece. Não tem nenhuma comparação com aquele que é o supremo pastor. E é por isso que a tua segurança precisa estar nele, irmãos. Ele quer apacentar a sua vida. Ele quer cuidar de você com perfeição. Ele quer tratar as suas feridas. Ele quer cuidar das suas doenças, daquilo que está impedindo você de viver com qualidade. É um relacionamento com base na soberania desse pastor que nós precisamos. Amém, querido? Amém. E em terceiro lugar, para a gente terminar aqui, esse relacionamento do pastor com a ovelha é uma relação de vida abundante. Todo mundo que está sendo pastoreado por Cristo tem a promessa de um pastoreio que promove vida abundante. Ele diz aqui no texto: eu lhes dou a vida eterna. Eu dou a minha vida pelas ovelhas para que elas tenham vida eterna. Quando estamos sendo pastoreados por Cristo, temos o maior de todos os benefícios: uma vida abundante. Já falei para os irmãos em várias pregações aqui, que quando essa palavra abundante aparece aqui no Novo Testamento, e Jesus se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai se declarar que ele veio para dar vida, e vida em abundância. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham de forma abundante. Eu sempre falei para os irmãos, de repente você já até decorou isso, essa palavrinha lá no grego é a palavra perisson, e essa palavra perisson tem a ver com vida além da média. Essa vida abundante tem a ver com a vida eterna, que Jesus está falando aqui: eu lhes dou a vida eterna. Isso que é vida abundante. Geralmente a gente atribui vida abundante à vida de muitas conquistas, né? Comprei a minha casa, comprei o meu carro, estou bem nas finanças, estou tendo vida abundante. Não. Quando Jesus fala que ele dá a vida eterna, é a vida abundante, que todo ser humano precisa ter. E esse pastor, só ele, pastor por excelência, pode promover vida abundante para você. E é por isso que você tem que amar esse pastor. É por isso que você tem que servir esse pastor. Porque ele está te dando muito além do que você merece. Ele está te dando muito além. Na verdade, nós não merecemos nada. Ele está nos dando tudo. Ele está nos garantindo com a vida dele uma eternidade. E é por isso que nós devemos ser fiéis ao bom pastor. Devemos nos subjugar ao seu cajado. Devemos nos subjugar à sua disciplina. Devemos obedecê-lo como ovelhas que ouvem a voz do bom pastor e escolhem estar seguindo
os seus conselhos, a sua direção. Desfrutamos do melhor, porque o bom pastor conquistou o melhor para nós na cruz. Então, temos um pastor que nos pastoreia perfeitamente, podemos nos sentir seguros por sua soberania e temos vida abundante com o pastoreio de Cristo. Que nós possamos exaltar o bom pastor. Que a igreja de Santíssimo exalte o bom pastor. Precisa exaltar o pastor Robson, não. Exalte a Cristo na sua vida. Exalte o Cristo que é o seu pastor. Seja fiel à igreja, porque primeiro você é fiel ao bom pastor. Trabalhe na igreja, sirva na igreja, porque primeiro você entendeu que você é a ovelha do bom pastor. Tudo isso tem que girar a nossa vida, tem que colocar a nossa vida para frente. Que Deus nos abençoe. 3 anos de caminhada. 3 anos. E nós temos desfrutado aqui, domingo após domingo, semana após semana, desse pastoreio perfeito. Que a nossa vida seja motivada para os anos que ainda virão até Jesus voltar. Que você esteja motivado a servir a Cristo aqui nesse lugar. Porque você tem um pastor excelente sobre a sua vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a nossa vida. Nos faça adorar, nos render e a glorificar ao nosso Cristo para sempre. Quero, antes de nós orarmos aqui, dar alguns avisos. No próximo sábado, dia 18, não sei se a Milena botou ali, deu tempo, não, te peguei, peguei você, Milena. Desligou aí, Milena, mas próximo sábado nós temos mais um encontro para os casais da igreja. Isso aí, parceiros ou rivais. Às 18 horas, ali está 11, né? Seria 11, mas a gente passou para o dia 18. Foi do mês passado. Então. Foi do mês passado. É no mês passado, né? Isso aí é março, não. Não. Não está atualizado, né? Valeu. 18 de março. Não é 11 de fevereiro, é 18 de março. Todo mês tem um encontro dos casais aqui, com essa dinâmica aí, parceiros ou rivais. A gente vai tratar da vida conjugal, como nós podemos melhorar, como nós podemos caminhar, não como rivais, mas como parceiros no relacionamento. Será às 18 horas, tá bom? Esqueceu alguma coisa? Não, né? Desse serviço não, né? Durante a semana as programações vão estar aí. Coloca aí pra gente programações. Eu não vou nem falar mais não a programação, porque você já sabe de cor. Programação semanal está acontecendo normalmente aí, toda semana, né? Ali você vai ter a oportunidade de participar de cada programação que a igreja está promovendo aí. Esteja inteirado, esteja participando, né? Não fique somente sendo crente domingueiro, vem ao culto domingo, mas às vezes falta você na semana também estar inteirando aí, interagindo com a igreja, participando dos trabalhos semanais para você crescer, né? E se fortalecer. E é isso. Então, tem algum aviso aí da juventude, dos adolescentes? Nada, né? Que eu não falei. Então tá. Obrigado aí pela sua presença. Domingo que vem nós vamos ter um pastor de fora pregando aqui, pastor Assi. Ele é da Sociedade Bíblica do Brasil aí. Trabalha na Sociedade Bíblica, já esteve aqui pregando uma vez, estará pregando no próximo domingo. E estaremos também recebendo o Ministério de Louvor da Igreja de Piraquara. Então a nossa gratidão aí a você que veio, Petinho, Álbia, Elisa, Helene e Felipe. Leva o nosso abraço lá para o pastor, para a liderança. Agradece a ele por mim, por ter liberado vocês, que eu sei que ele liberou não querendo liberar. O pastor é assim, a gente está em louvor da igreja dele, mas agradece ele, tá? Por esse momento aí. E vamos na fé aí. Vamos ficar de pé, a gente orar? A Cleide está lembrando aqui, no próximo domingo, no próximo sábado, na programação dos casais, você não precisa vir de terno e gravata. Pode vir, assim, por causa do verão aí, um pouco à vontade, né? Não precisa vir de calça comprida, se quiser vir de bermuda, pode vir, tá bom? Para participar aí do trabalho.
Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Eu estava vendo a minha irmã Maria Dalva ali, o filho está em casa, né? Esteve aí no UPA, de manhã estivemos orando aí pela vida do filho da Maria Dalva. Que os irmãos orem, né, durante a semana pela vida do filho da nossa irmã, passou mal, está aí averiguando para ver o que foi, já está em casa, mas ainda aspira os seus cuidados, né? Saber direitinho o que foi. Então que os irmãos possam estar orando aí pela família da nossa irmã Maria Dalva, por aqueles que têm enfrentado essas lutas aí na área da enfermidade aí. Bom, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa noite de bênção, por essa noite de vida, por essa noite de pastoreio, Senhor, onde Tu, como pastor por excelência, tem nos pastoreado de forma perfeita. Obrigado, Senhor. Porque Tu declarou ali naquele contexto para os judeus, mas se referindo a nós, como ovelhas do Teu rebanho. Obrigado porque Tu nos achou, Senhor. Nos achou no meio de tanta gente perdida. Porque toda a humanidade está perdida. Tu nos encontrou. Tu foi até nós. Tu tocou em nossa vida através do Espírito Santo e nos colocou em condição de ouvir a Tua voz. E nós ouvimos a Tua voz e resolvemos, pela ação do Teu Espírito Santo, passar a seguir os Teus passos. Obrigado, Senhor, por essa excelência que nós temos sobre a nossa vida do Teu pastoreio. Amém. Por tanto amor, Senhor, por tanta dedicação que Tu tem, Senhor, derramado sobre a nossa vida. Que nós possamos valorizar todos os dias isso e querer Te servir todos os dias dentro do Teu rebanho, dentro da Tua casa, para a glória do Teu santo nome. Te agradecemos por cada irmão que esteve conosco aqui nessa noite, cultuando o Senhor. Agradecemos aí pela família do Roberto, por esse ministério que veio, Senhor, abençoar a igreja através, Senhor, da ministração dos louvores. Continue abençoando a vida dos Teus filhos, derramando graça, misericórdia, fazendo cada dia, Senhor, que eles sintam esse pastoreio tão perfeito de Deus. Amém. Cuidando de cada detalhe, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que esteve conosco, que continua nos abençoando depois dessa semana. Que possamos valorizar todos os dias esse momento diante do Senhor e colocarmos a nossa vida debaixo dos Teus cuidados todos os dias. Nós oramos e entregamos a vida da Tua igreja nas Tuas mãos. Pedimos aí mais uma vez pelo filho da nossa irmã Dalva. Amém. Toca com o Teu poder, toca, Senhor, com a Tua provisão. Como um bom pastor, nós ouvimos que Tu és aquele que cura, que sara as ovelhas que estão doentes. Produz ali na vida do Teu filho a cura necessária e providencia a cura para todos os enfermos da nossa igreja. Porque Tu tem cuidado de nós, Senhor, e nós confiamos em Ti. Então, seja adorado, seja louvado e engrandecido. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Recebe a bênção do Senhor, querido. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Pai eterno, que o amor do Deus soberano e Criador de todas as coisas, e que a companhia, a direção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, com cada membro aqui de Santíssimo e com todos os filhos de Deus espalhados sobre a face da terra, não só hoje, mas todos os dias, até que Cristo venha. Amém. Deus abençoe a sua vida, um abraço no teu coração. Fica na paz.